E aí pessoal do YouTube, Fox Walker BR na área. Então, voltando aqui a falar sobre um dos últimos momentos do episódio 3 da sexta temporada de The Walking Dead. Bom, vamos lá. Esta imagem e esta imagem. Eu acho que várias pessoas que usam redes sociais pelo menos já viram pelo menos uma dessas imagens, ou até mesmo as duas, se envolvendo com várias discussões na internet, né, com várias pessoas falando que ah não, por causa dessa imagem o Glenn tá vivo e por causa daquela não tá, pô, o que que tá acontecendo, blá blá blá. Então, neste vídeo eu vou comentar sobre essas duas imagens, tanto essa que muitas pessoas ficaram curiosas nos meus últimos vídeos, quanto esta imagem, que na verdade é um vídeo da internet, né, que uma galera deu um zoom assim, que eles meio que perceberam que o Glenn estava se movendo ou algo do tipo. Então vamos comentar a respeito dessas duas imagens e vamos ver a minha opinião no final do vídeo a respeito desse acontecimento, para ver se na minha opinião eu acho que o Glenn morreu ou não. Então vamos começar a analisar finalmente essas duas imagens. Então, primeiramente vamos analisar esta imagem, né, que parece demonstrar o Glenn no meio da floresta, e que está sendo bastante usado na internet, onde várias pessoas estão dizendo que ela representa um episódio futuro, mostrando que o Glenn sobreviveu a todos aqueles problemas do episódio 3, e ele foi até um lago próximo, né, que a Michonne estava anteriormente, ele se lavou, por isso que a camisa dele está molhada, e ele está com uma mochila preta, né, ele está sobrevivendo, né, possivelmente voltando para Alexandria, para indicar sua sobrevivência, para se encontrar com o seu grupo novamente, né. Esse é o argumento usado para as pessoas que estão a favor da morte, ou melhor, que estão contra a morte do Glenn. Agora, para as pessoas que estão a favor da morte do Glenn, eles começaram a falar que esta imagem representa o início do episódio 3 da sexta temporada, que mostrou o grupo correndo na floresta e tudo mais. Então, o ambiente é semelhante, né? E eu gostaria de me aprofundar mais nisso. Agora, eu gostaria de demonstrar para vocês uma comparação, né, para a gente poder analisar melhor, mostrando a imagem, né, essa imagem, com o início do episódio 3. Como a gente pode ver aqui, tem o pessoal correndo e tudo mais, tem o papinho com o Glenn, né, quer dizer, com o Daryl também, e no final das contas tem um pequeno frame, ou até mesmo uma pequena cena, mostrando o Glenn com o mesmo tipo de roupa. Claro, ele estava usando a mesma roupa, mas a parte aqui como posso dizer, tá fechada. Quando ele estava brigando com os zumbis no terceiro episódio, no final, estava aberto, se lembra? A camisa dele estava aberta, a jaqueta dele. Na cena inicial do terceiro episódio, ela tá toda fechada, né, tá toda abotoada. Isso já pode indicar que essa imagem representa o início do terceiro episódio. Um outro ponto é a mochila preta. Nós não podemos... a gente não foi capaz de realmente perceber com bastante detalhe essa mochila preta no início do episódio, mas a gente pode ver a aba, né, o que ele está segurando, né, a mochila. Dá para perceber que ele apresenta na mesma direção e tudo mais. Então, por base desses dois pontos, tanto pela questão da aba da bolsa dele, pela camisa, né, e pelo ambiente, é altamente seguro, né, dizer que provavelmente esta imagem representa o início do terceiro episódio e não uma cena futura. Logo, esta imagem não representa cenas do futuro e não prova que o Glenn está vivo. Agora partiremos para a outra imagem, que também é um vídeo no Instagram e tudo mais, mostrando uma leve movimentação do corpo do Glenn no meio dos zumbis e tudo mais. Vamos começar a nos aprofundar nela imediatamente. Então, vendo esse vídeo, né, do Instagram, que tá na internet e tudo mais, mostra todos os zumbis, né, ao redor do Glenn, e dá pra ver, se a gente dá um zoom assim, dá pra ver uma coisa meio desfocada que poderia representar o corpo do Glenn, ele se mexendo. E de alguma forma a cabeça dele parece se mover para a parte de baixo da lixeira, né, daquele container de lixo. Agora, em relação a isso, tem um pequeno problema. Tem um pequeno problema porque não é o corpo inteiro dele que está se mexendo, porque a gente não pode ver o corpo inteiro, tá cheio de sangue preto e tudo mais, então é complicado de enxergar o corpo dele, a gente só está vendo a cabeça dele. E antes de dar aquele foco geral, né, aquele zoom, né, o zoom out, deu pra perceber que o Glenn meio que inclinou a cabeça para trás, né, como se estivesse indicando que estava desistindo ou algo assim. Quando foi mostrado o foco geral com o zoom out, dá pra ver que a cabeça dele vai indo para trás. E também esse movimento da cabeça pode indicar que ele estava fazendo a mesma coisa da cena anterior. Ele apenas estava inclinando a cabeça para trás, fazendo assim o corpo ir um pouco para trás, criando uma ilusão que talvez possa indicar que o Glenn pudesse ter se movido, mas acabou não acontecendo isso. Esse é um argumento que eu estou usando, que outras pessoas também estão usando, para falar que, assim, essa cena não representa o Glenn andando, porém movendo-se, né, no caso movendo a cabeça para trás, podendo causar uma ilusão de que realmente ele está mexendo o corpo. Enfim.
Parece que todas as teorias a favor da morte do Glenn tem uma teoria contra a morte do Glenn. Tá tudo isso, tipo, 50% empatado, sabe? Tem sempre um argumento pra salvar ele e um argumento pra matar ele, né? Então tá muito complicado, mas, assim, analisando geral a situação dele, comparando com a situação dos quadrinhos e tudo mais, eu vou chegar no meu veredito, que no caso é assim: eu estou a favor da morte dele e eu acredito que ele morreu não por base das provas, mas sim por base do bem da série. Pro bem da série The Walking Dead, eu quero que ele morra. Eu sei, muitos de vocês estão pensando, o quê? Você quer que o Glenn morra para o bem da série? O que isso tem a ver? Não tem sentido algum. Então, pra quem lê os quadrinhos The Walking Dead, sabe muito bem que o Glenn morre. Spoiler, o Glenn morre. E a partir da morte dele, várias coisas acontecem. O Rick fica uma pessoa mais vingativa, fica mais raivosa e quer lutar contra um inimigo próximo. Enquanto a Maggie, perdendo o marido, né, no caso o Glenn, ela se torna uma personagem muito mais forte, confiante e tendo um objetivo na mente, se tornando uma futura líder nas edições futuras e tudo mais. Então, a morte do Glenn não representa somente a morte do personagem, mas representa o crescimento e o desenvolvimento de outros personagens. Então é uma coisa positiva, não é somente, o personagem morreu, que triste. Pô, o personagem morreu, mas está ajudando os outros a crescer. Se o Glenn sobreviver, a Maggie não vai se desenvolver, o Rick não vai se tornar uma pessoa mais alterada, não vai ter toda aquela trama que ocorreu nos quadrinhos, e também nós confirmaremos mais ainda que o Scott Kimball, o diretor da 6ª temporada, adota uma questão de protagonismo, que é simplesmente dar ao protagonista o poder de sobreviver a qualquer tipo de situação, mesmo que seja exagerada, sacou? Então, assim, mesmo que tenha uma pequena chance, né, de sobreviver, o protagonista sempre vai conseguir usar aquela chance ao seu favor. Isso aí é meio que protagonismo, sabe? Fazer o personagem principal sobreviver e os de fundo que se foda. É mais ou menos isso. Então, assim, isso tira completamente o realismo em relação à capacidade dos personagens. Pode ter zumbi, pode ter dragão, pode ter alienígena, foda-se. O que importa é o que eu tô falando de realismo, é da capacidade dos personagens. Agora, se o Glenn morrer, muitas coisas positivas vão acontecer. O problema é que as pessoas não estão pensando nisso. A Maggie vai se desenvolver, o Rick vai se desenvolver, vai ficar uma pessoa mais inventiva, vai ter uma trama futura e vai ter um ato de realismo na série. A questão de matar um protagonista numa morte normal, sacou? Nada dramático, nada exagerado, nada pra chamar tanta atenção assim. Então, é isso, cara. Eu tô a favor da morte do Glenn por motivos bons pra série. Só que as pessoas, a maioria das pessoas não quer ligar pra isso, elas apenas ouvem a palavra eu quero que o Glenn morra e já vai xingando todo mundo, né? É mais ou menos isso, o comportamento dos fãs, ou seria fanboys, enfim. Esse é o meu vídeo apresentando meus argumentos e alguns argumentos usados na internet e tudo mais. Falo tanto dessa imagem quanto a outra. Se você tem algo a dizer, sei lá, provavelmente você tem, sei lá, por favor, comente. E também não esqueça de entrar na minha página e grupo do Facebook chamado Fox Walker BR. E também na página Fãs da Walking Dead, The Walking Dead Zumbis. Duas páginas bem interessantes sobre The Walking Dead, quanto Fear The Walking Dead, com várias imagens pensando a respeito das mesmas. Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, então vai lá e ajude tanto as páginas quanto canais e grupos a crescerem, né? Se inscrevendo no canal também. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fox Walker BR, partindo do próximo vídeo, valeu!